Olá, meus queridos companheiros, apaixonados por história, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Diário da História. O vídeo de hoje foi sugerido pelos inscritos William Lima e Antônia Lima, que indicaram a biografia de Eduardo Woodstock, o lendário Príncipe Negro. E você que assiste os vídeos do canal Diário da História e ainda não é inscrito, peço que se inscreva, curta os vídeos do canal e os compartilhe com os seus amigos. Assim você estará ajudando a divulgar o canal Diário da História para outras pessoas. Desde já agradeço por sua companhia. Eduardo Woodstock nasceu no dia 15 de junho de 1330, no Palácio de Woodstock, na Inglaterra. Ele era o filho mais velho do rei Eduardo III da Inglaterra e de sua esposa, a rainha Filipa de Hainaut. Curiosamente, o jovem Eduardo também tinha direito ao trono francês, bem como ao trono inglês. Isso porque sua avó, a rainha Isabel da França, era filha do rei francês Filipe IV, que reinou como rei da França no ano de 1285 a 1314. No entanto, as relações entre a Inglaterra e a França desandaram, resultando na Guerra dos 100 Anos, um conflito que duraria 116 anos, culminando finalmente na Batalha de Castellón, em 1453. Eduardo, como príncipe de Gales, foi educado num rigoroso treinamento militar, com o objetivo de tornar o menino um excelente cavaleiro. O menino recebeu sua primeira armadura com apenas 7 anos e ele realmente se tornou um dos maiores guerreiros que a Inglaterra já produziu. Além das aulas de cavalaria, o pequeno príncipe era instruído por excelentes professores, visando no seu futuro como rei da Inglaterra. Em março de 1337, seu pai, o rei Eduardo III, lhe deu o título de Duque da Cornualha, um ducado recém-criado. Em seguida, o príncipe recebeu outro título, Conde de Chester, e no ano de 1343, Eduardo foi oficialmente nomeado Príncipe de Gales. O título Príncipe Negro, pelo qual se tornou famoso, teria sido criado provavelmente por causa de sua armadura, mas há a hipótese de que esse título pode ter sido dado a ele pelos franceses por causa da sua terrível estratégia militar chamada de Terra Arrasada, que ele repetidamente usou contra eles. Há também outra teoria que diz que o título Príncipe Negro teria sido dado a Eduardo por causa da cor da sua pele. Eduardo era muito religioso e sempre demonstrou grande devoção ao longo de sua vida, contribuindo generosamente para a Catedral de Canterbury e fazendo peregrinações antes de suas famosas batalhas na França. Em julho de 1346, o príncipe de Gales navegou para a França com seu pai, onde vivenciaria a guerra pela primeira vez. Quando Eduardo tinha completado 16 anos, participou da Batalha de Crecy. Na madrugada do dia 26 de agosto de 1346, antes da batalha, o príncipe Eduardo recebeu o sacramento ao lado de seu pai. Ele simbolicamente assumiu o comando da vanguarda, à direita do exército, juntando-se aos 2.000 arqueiros, 1.000 soldados galeses e 800 homens armados. Durante a batalha, o duque francês de Alençon furiosamente atacou a divisão do jovem Eduardo. Os outros líderes que estavam presentes no grupo do príncipe enviaram um mensageiro para o rei Eduardo III para lhe informar que seu filho estava em perigo. O rei era um soldado experiente e queria que seu filho enfrentasse suas próprias batalhas com determinação para que o jovem provasse seu valor no campo de batalha. O rei, então, decidiu não enviar ajuda para socorrer o jovem príncipe. A atitude do rei parece ser cruel,
Mas naquela época era importante confiar no jovem príncipe e lhe dar forças para que ele conhecesse a valorosa honra da vitória. No entanto, num certo momento da batalha, Eduardo foi derrubado de seu cavalo. Seu porta-estandarte Sir Richard Fitzsimons rapidamente socorreu Eduardo. Ele teria jogado bandeira no chão, ficou sobre o corpo do príncipe e lutou contra qualquer um que tentasse matá-lo, até que ele se recuperasse e voltasse a guerrear. No campo de batalha, Eduardo estava rodeado de soldados que estavam determinados a lutar, e por ser tão jovem, o príncipe ficou impressionado com a bravura daqueles homens. A Batalha de Crecy foi determinante para o jovem Eduardo, pois contribuiu muito para aprimorar seu estilo de combate e ser conhecido como o habilidoso Príncipe Negro. No final, o exército do rei Eduardo III superou sua desvantagem numérica, cerca de 12.000 soldados do seu lado contra 25.000 soldados do exército inimigo, assumindo uma posição defensiva em uma colina com vista para o rio Mayer. As tropas francesas ficaram confusas quando uma carga foi ordenada e depois retirada, e os arqueiros galeses e ingleses se mostraram mais devastadores do que nunca. Após conseguir a sonhada vitória, o príncipe Eduardo encontrou-se com seu pai e os dois se abraçaram, emocionados. Após a Batalha de Crecy, o príncipe Eduardo também esteve presente no cerco de Calais, de 1346 a 1347. A cidade costeira rendeu-se e os ingleses assolaram a área, queimando e saqueando. O jovem Eduardo trouxe consigo muitos bens e foi ricamente recompensado por seu pai, que o honrou com a Ordem da Charreteira. A Ordem da Charreteira é a mais antiga e mais prestigiada ordem da Inglaterra. Ela foi criada com apenas 24 cavaleiros selecionados, incluindo o rei e o príncipe negro. Todos os primeiros membros lutaram na Batalha de Crecy. Estes cavaleiros eram reconhecidos como homens valorosos, independente de sua posição social. O símbolo desta ordem é uma faixa usada na parte superior do braço ou na perna sobre a armadura, e o seu lema é o mal está sobre quem pensa. Até hoje, a Ordem da Charreteira é a ordem milenar de cavalaria mais importante da Inglaterra. Devido à propagação da peste negra por toda a Europa no final da década de 1340 e início da década de 1350, o rei Eduardo III pôs fim temporariamente às suas guerras na França e na Escócia. O rei inglês estava muito triste, pois havia perdido sua filha Joana da Inglaterra para a peste negra, e o príncipe Eduardo viu muitos de seus soldados falecendo devido à peste, mas isso não cessou sua sede por batalhas. Depois que a peste negra desacelerou seu progresso, a guerra recomeçou e o príncipe negro mais uma vez mostrou que era digno de ser considerado um grande cavaleiro medieval, dessa vez na Batalha de Poitiers. João II, o Bom, era o novo rei da França, guerreou contra a Inglaterra, mas cometeu os mesmos erros de seu predecessor no campo de batalha. Entre os anos de 1355 a 1356, o príncipe negro invadiu a Gasconha e capturou Bordeaux, que depois disso foi usada como base para novos ataques. A região era uma das principais contribuintes para os cofres do rei francês e, por isso, Eduardo incendiou sistematicamente cidades e fazendas como fizeram na Batalha de Crecy. O exército francês contava com 35.000 soldados, superando os 7.000 soldados ingleses. Os franceses
estavam sob o comando de uma liderança confusa, anulando assim sua vantagem numérica. O pequeno exército do Príncipe Negro era disciplinado e habilidoso, conseguindo conquistar a vitória facilmente. Cerca de 2.000 cavaleiros franceses, incluindo o próprio rei João II, foram capturados. O Príncipe Negro escoltou pessoalmente seu prisioneiro real até a Inglaterra. O rei João II só foi libertado após 4 anos, após ser realizado o pagamento por seu resgate. A Batalha de Poitiers tornou o Príncipe Negro ainda mais famoso, não só por sua performance no campo de batalha, mas por sua generosidade com seus próprios soldados leais, distribuindo riquezas e títulos a seus comandantes, além de doar grandes quantidades de ouro para as igrejas, como a Catedral de Canterbury. Esta lendária batalha medieval não só mostrou as proezas do Príncipe Negro como lutador e líder, mas também mostrou como ele era digno de suceder seu pai. Com essa vitória, o rei Eduardo III foi então audacioso o suficiente para marchar para Reims em 1359, local onde os monarcas franceses eram tradicionalmente coroados, com a intenção de se tornar rei dos franceses. O monarca inglês e o príncipe negro lideraram o exército e marcharam em direção à cidade, mas tomar Reims não seria fácil, e o inverno rigoroso causou muitos danos ao exército do rei Eduardo III, que o obrigou a iniciar negociações de paz. Eduardo, o príncipe negro, era apaixonado por sua prima de segundo grau, a Lady Joana de Kent, desde a infância, mas nem o rei Eduardo III e nem a rainha Filipa apoiaram o casamento de seu filho com Joana, mas Eduardo desafiou seus pais e se casou com Joana em segredo. O rei Eduardo III conseguiu anular o casamento secreto de seu filho com a ajuda do Papa Inocêncio VII. Logo em seguida, o Papa enviou uma dispensa especial para oficializar o matrimônio de Joana com Eduardo. O casal se uniu oficialmente no dia 10 de outubro de 1361, no castelo de Windsor. Em 1362, o príncipe Eduardo recebeu o título de príncipe da Aquitânia e mudou-se com Joana para Bordeaux, onde habitaram por 9 anos e nasceram os filhos do casal, Eduardo e Ricardo. A guerra entre a Inglaterra e a França continuaria, porém estava prestes a piorar quando o rei Eduardo III enfrentou seu terceiro rei francês, Carlos V, também conhecido como Carlos o Sábio, que provou ser de longe o mais capaz do trio real. Inicialmente, o rei Carlos V conseguiu recuperar o que seus predecessores haviam perdido, evitando grandes batalhas abertas e se concentrando no combate às tropas inglesas, contando com a segurança de seus castelos quando necessário. Já a situação do rei Eduardo III não estava nada bem, pois a situação econômica de seu país estava precária por investir nas guerras contra os franceses. O príncipe negro era um homem apaixonado pelo campo de batalha. Nunca se fixava num lugar por muito tempo, pois a guerra o chamava novamente, agora na Espanha. Salve galera, você que está aí assistindo ao vídeo do canal Diário da História da minha amiga Joana. Eu sou o Ângelo Henrique Simões do canal A Saga Humana e quero convidá-lo para você conhecer o meu canal, onde eu falo de pré-história, história, arqueologia, mitologias, religiões comparadas, genética de populações, linguística, arqueoastronomia e muito mais. É no canal da Saga Humana, no YouTube, hein? Te espero lá. Agora vamos voltar para o vídeo aqui do canal Diário da História, que eu sei que está sensacional. Um abraço, pessoal! Em 1367,
uma luta pelo trono de Castela entre o rei Pedro I e seu irmão ilegítimo, Henrique de Trastâmara, virou mais um capítulo da interminável guerra entre a França e a Inglaterra. Os franceses estavam ao lado de Henrique e os ingleses do lado de Pedro. Em abril, o Príncipe Negro liderou um exército formado de soldados gascões e ingleses, conquistando a vitória na Batalha de Nájera, mas a campanha militar na Espanha acabou trazendo muitos problemas para o príncipe inglês, pois o rei Pedro I de Castela mostrou-se relutante ou simplesmente incapaz de recompensar Eduardo e seu exército. Contudo, esse era só um dos inúmeros problemas que assombraria o bravo soldado real. A campanha militar na Espanha deixou a saúde do herdeiro do trono inglês frágil, sem falar no descontentamento de seus súditos na Aquitânia, por pagar altos impostos para bancar a empreitada do príncipe real. Eduardo conseguiu derrotar Henrique no castelo de Nájera e foi recompensado pelo rei Pedro com um rubi, que foi apelidado de o Rubi do Príncipe Negro, que faz parte das joias da coroa britânica. Atualmente o rubi faz parte de um conjunto de joias que decoram a coroa do rei Charles III. O Príncipe Negro foi chamado à França, onde Carlos V havia voltado à ofensiva e aos poucos recuperava as terras dominadas pelos ingleses. Em 1370, Limoges foi recuperada pelos ingleses, mas o Príncipe Negro, num ato de loucura, ordenou a execução de cerca de 3.000 homens, mulheres e crianças. Talvez como ato de vingança por seu ex-exilado, o bispo de Limoges, ter trocado de lado, a cidade foi então incendiada. A campanha militar na Espanha trouxe muitas consequências para a saúde do Príncipe Negro. Muitas vezes ele tinha que ser carregado em uma liteira, e sua falta de entusiasmo no campo de batalha era um reflexo dos problemas ocasionados pelas guerras. Nos anos de 1369 e 1373, outras invasões aconteceram, mas agora sendo lideradas pelo irmão mais novo de Eduardo, Dom de Gaunt, o Duque de Lancaster. Contudo, as invasões se mostraram decepcionantes e o Príncipe Negro foi obrigado a retornar à Inglaterra em 1371, pois seu estado de saúde piorou. Em 1371, o filho mais velho e herdeiro do Príncipe Negro, Eduardo, morreu com cerca de 5 anos de idade. O príncipe ficou perturbado pela dor e sua saúde continuou a piorar nos anos que se seguiam. O rei Carlos V conseguiu invadir a maior parte da Aquitânia em 1372 e no ano de 1375, as únicas terras que restaram na França pertencentes à coroa inglesa eram Calais e uma pequena parte de Gasconha. Em abril de 1376, foi realizada uma sessão no parlamento para decidir como ficaria a linha de sucessão do trono, pois o Príncipe Negro estava morrendo e a saúde do rei Eduardo III também estava declinando rapidamente. Foi decidido que Ricardo, o único filho sobrevivente do Príncipe Negro, herdaria o trono, apesar de ser apenas uma criança. Futuramente, a criança se tornaria o rei Ricardo II. No dia 8 de junho de 1376, Eduardo, Príncipe Negro, faleceu. Não se sabe exatamente a causa de sua morte, mas existem várias teorias que explicam que Eduardo teria morrido em decorrência de nefrite, esclerose, câncer ou até mesmo ferimentos de guerra ou desinteria. Olá, meus queridos companheiros, gostaram do vídeo? Se sim, não esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito mesmo o canal a crescer.
Desde já agradeço por sua companhia aqui durante o vídeo. Até a próxima!